Então, turma, vamos estar dando continuidade aí. Vamos estar resolvendo o exercício proposto. Lembrando que o exercício proposto é esse que está na tela de vocês, né? Aqui na tela. É, e o exercício se baseava no sistema de controle de estoque de uma lojinha, né? Então, cria uma classe chamada produto que deve conter atributos, consultores e métodos. Então, vamos lá para o Visual Code Studio. Já criei aqui para economizar tempo, né? A nossa pasta do exercício, e no exercício está mandando criar uma classe chamada produto, né? E dentro dessa classe, vamos deixar essa como principal, né? Mais fácil. Principal. Vamos vamos estar criando aqui uma nova classe. Mais fácil. Produto. E vamos renomear a classe aqui. Ela vai chamar produto, né? Então, para ficar mais fácil, criamos aí a classe produto. Vamos voltar na proposta do exercício. E ele vai receber nome, preço e quantidade. Vai ter dois construtores e os métodos exibir info, vender e repor. Então vamos lá. String nome, double preço e int quantidade. Beleza. Aí no caso aqui ele vai ter dois construtores, Então public produto. Lembrando que o construtor ele vai ter sempre o nome da classe. String nome, double preço, né, que seria o primeiro construtor. Opa, calma aí que o meu teclado é meio zoado. Mas, então o primeiro construtor, ele vai receber apenas o nome e o preço e iniciar a quantidade como zero. Ou seja, a gente vai usar o thisNome, que a gente aprendeu para que serve. O thisPreço. E iniciar a quantidade recebe zero. A quantidade do produto, que seria a int, recebe zero. E a gente vai criar um segundo construtor. Também vai ter o mesmo nome. Double preço, quantidade. Int quantidade. Show de bola. Então vamos voltar aqui na proposta do exercício. A gente já fez. Tá, vamos para o método. Exibir info, que vai exibir um console as informações do produto, nome, preço, quantidade. Então, public, como ele vai exibir, né? A gente vai exibir info. Opa. Então aqui ele vai exibir o nome, vai exibir o preço, vai exibir a quantidade em estoque. Aí aqui para ficar organizado, vou só para ficar bonitinho só. Beleza. Vamos voltar aqui. O outro método seria o método vender, né? E ele reduz a quantidade do estoque caso haja necessidades suficientes. Então ele vai ser um void também, né? Ele não vai retornar nada.
vender, ele recebe o int quantidade e vou voltar lá. Reduz a quantidade de estoque caso haja, né, unidade suficiente, né? Então, if quantidade, que vai ser o que o usuário vai digitar, for menor ou igual a quantidade, que é a quantidade de estoque, quantidade menos igual QTD, né? Pá. Beleza. Vamos criar aqui um system. Só dar um Ctrl C, Ctrl V para ficar mais fácil. Quantidade mais unidades de nome mais vendidas. Ou seja, se eu digitar 2, 2 unidades de tal produto foram vendidas, certo? Se não, vamos dar o Ctrl V aqui só para ficar mais fácil. Estoque insuficiente para efetuar venda. Quantidade mais unidades ao estoque de ou seja, ele vai falar aqui, né? Estoque insuficiente para efetuar a venda, 2 unidades ao estoque de tal. Beleza. Fechou? Tava só lendo aqui para ver se eu entendi. No caso, desculpa, vamos, ele vai, né? Ele vai verificar aqui. No caso, eu vendi 2 unidades, porém meu estoque é 1. Vai dar erro, ele vai colocar estoque suficiente para efetuar a venda. Ponto. 2, né? 2 unidades de tal produto. Ponto. Beleza, show de bola. E por último, né? Ele vai repor. Opa. Ele vai colocar o método de repor, né? Então, public void repor int quantidade, QTD no caso, né? Quantidade mais igual QTD. Aí vamos só escrever aqui, foram adicionadas mais QTD aqui, unidades ao estoque de, a gente pode colocar o nome do produto aqui. Beleza? Show de bola então. Nossa classe está criada, né? Vai ter 3 atributos, nome, preço e quantidade. Nome, preço, quantidade. Vai ter 2 construtores, ou seja, com o mesmo nome. O que vai diferenciar vai ser o tipo, ou seja, a gente está fazendo uma sobrecarga de construtores. E vai ter 3 métodos: exibir informação, vender se tiver quantidade no estoque e repor, adiciona quantidade ao estoque. Então a classe produto já está feita. Vamos aqui ir para a nossa classe principal, né? Onde a gente vai criar um produto P1, recebe new produto, e esse produto aqui vamos colocar o nosso primeiro construtor aqui, no caso é o nome e o preço, né? Vamos colocar R$4.000 aqui, fecha, e o produto P2 recebe new produto
E esse produto vai ser uma cadeira, sei lá. Cadeira gamer. Eu vou colocar no valor de R$ 1.200. Fechou? E a quantidade, no caso da compra, 10 unidades. Então, a gente criou os dois produtos, né? Um produto, a gente já vai ver já. Vou, vamos chamar os métodos pra gente ver a diferença, né? É P2.vender, no caso eu tenho 10 quantidades, eu quero vender 5. E P2.exibir info, para ver o que vai acontecer. E P1.repor, eu quero colocar 10 unidades, vou colocar 20 unidades. Como se fosse uma loja, né, com 20 unidades de notebook. P1 exibir info. Então, turma, vamos rodar o código aqui. Eu tava só colocando o debugger aqui, que ele tinha saído. Mas vamos rodar o código e ver o que acontece, né? Então vamos aqui, produto notebook, preço 4.000, quantidade no estoque 0, que ele inicia com a quantidade 0, né? Produto, cadeira gamer, preço 1.200, quantidade em estoque 10. Aí, aqui foi essa linha, né? Então ele passa para essa linha daqui. 5 unidades, né, que a gente colocou aqui, vendeu 5 unidades. Então, 5 unidades de cadeira gamer vendidas. A gente errou um pouquinho nos espaços aqui, mas dá pra entender, né? Então, produto cadeira gamer, preço 1.200. Quantidade em estoque a gente tinha 10, foram vendidas 5. Quantidade em estoque 5. E P1 a gente repôs, né? Usou o repor, 20 unidades. E exibiu informação. Então, foram adicionadas 20 unidades ao estoque de notebook. Produto, notebook, preço 4.000, quantidade em estoque 20. Então, show de bola, turma, vocês perceberam que a gente fez aí uma sobrecarga de construtor, né? A gente criou dois construtores com quantidade de parâmetros diferentes e o Java, né, quando você passa essa quantidade de parâmetros no código, o Java consegue decidir, né, qual construtor usar. No caso aqui ele usou o primeiro construtor que a gente criou aqui na classe produto para o P1, né? Esse aqui, que a gente só passou 2 parâmetros, e o que a gente passou 3 parâmetros, ele utilizou o segundo construtor aqui da classe produto. Fechou? Era esse exercício proposto, turma. A gente se vê aí no próximo vídeo da próxima semana, né? A semana 7. E é isso aí, muito obrigado pela atenção, a gente se vê aí. Valeu!